estamos aqui com o programa Consumo em Pauta e o Senado Federal aprovou o projeto de lei que derruba o rol taxativo. O mesmo PL já havia sido aprovado na Câmara. Se for sancionado, os planos de saúde serão obrigados a cobrir tratamentos que não estão previstos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. De que forma esse projeto de lei pode impactar, para o bem e para o mal, os seus direitos de consumidor? Esse é um dos assuntos que vamos conversar com José Luiz Toro da Silva. Ele é advogado, sócio do Toro Advogados e Associados, mestre e doutor em Direito e presidente do Instituto Brasileiro do Direito da Saúde. E o doutor José Luiz já está aqui com a gente, vamos dar umas boas-vindas para ele também. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, doutor José Luiz, e espero que a gente tenha um papo bem legal hoje aqui. É um prazer estar com você e todos que lhe acompanham, Ângela. Muito obrigado. E eu que agradeço. Agora, doutor José Luiz, a gente está vivendo dias de surpresas, né, com relação aos planos de saúde, né? A primeira pergunta que eu queria te fazer é: você acredita que a Presidência da República vai sancionar esta nova lei que foi aprovada agora pelo Senado? A princípio, eu penso que não, porque, na verdade, essa questão toda, tratada num ano político, é muito complicado, né? Você veja como isso passou tão rapidamente na Concordo. Câmara, tão rapidamente no Senado, não acredito. Você sabe que existe manifestação da Agência Nacional de Saúde Suplementar contra esse projeto de lei, né? Inclusive, no próprio site da agência, a agência tem se posicionado nesse sentido, né? Mas não sabemos se o presidente da República vai vetar total ou parcialmente, né, esse projeto de lei. Nós acompanhamos ainda recentemente, você também, a questão da enfermagem, né, que também teve uma Uhum. polêmica muito grande, né? Não obstante esse relevante trabalho, né, que esses profissionais prestam, principalmente prestaram durante esse momento de pandemia, né? E o que aconteceu? Foi aprovado, né, passou, foi sancionado, apesar de todas as discussões, e agora parou, não é no Supremo Tribunal Federal, né? Quer dizer, então, essa questão parou, e agora, na verdade, é que estão discutindo como é que vão ser as fontes de custeio para arcar com o piso salarial dos enfermeiros, os técnicos de enfermagem, auxiliares. Então, não sei, né? Tá. Eu acredito que vai ter a mesma, muito particularmente, né? Que vai ter a mesma, a mesma questão que teve com a enfermagem. Vai Tá. ser aprovado sem veto. Estariam mesmo no mesmo caminho. Ou seja, o consumidor ele não pode criar muita expectativa de que o rol taxativo possa ser, de repente, eliminado. Angela, como Kennedy dizia, somos todos consumidores, né? Na realidade, eu tenho aqui uma visão um pouco diferente de como a mídia, como esse assunto foi tratado. Para mim, o STJ não disse que o rol é taxativo. Ele estabeleceu uma taxatividade mitigada. E Uhum. esse projeto de lei, para mim, também não é um rol exemplificativo. Também é uma taxatividade mitigada. Porque se você verificar tanto a decisão do STJ como a decisão do Congresso Nacional, e a decisão do Congresso Nacional foi justamente em resposta à decisão do Congresso do STJ, né? Em resposta à interpretação dada pelo STJ, mas você vai verificar que as duas decisões, na verdade, primeiro reconhecem a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que está prevista em lei, né? Está previsto tanto na lei dos planos de saúde, como a lei que regula a agência, a competência da agência estabelecer o rol. E estabelece tanto uma como outra que existe uma possibilidade de determinadas situações, né, não contempladas no rol serem cobertas. Mas isso não significa que o rol é exemplificativo. Então, se você verificar os termos, inclusive, do projeto aprovado,
porque o projeto foi aprovado no Senado é exatamente aquele que foi aprovado na Câmara, o Sim, Senado não mudou absolutamente nada, nada. até porque se ele mudasse, ia ter que voltar, né? Ia ter que voltar para a Câmara. E o seguinte, né? O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência de saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 99 e para os contratos adaptados a esta lei e fixas diretrizes de atenção. Então, veja, a referência básica, e esse termo, referência básica, ele já aparecia nas próprias resoluções da ANS que estabeleciam o rol. Então, o rol era apresentado como referência básica, podendo, o artigo 1º fala a respeito disso, e todas as resoluções sobre rol fala exatamente isso, né? Que o rol é referência, mas podendo as operadoras contratar, né? Podendo os consumidores contratar com a operadora coberturas além da referência básica. Isso já existia, quer dizer, isso já todas as normas sobre rol já falavam isso. A diferença é que, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico odontólogo que não estejam previstos no rol referido no parágrafo 12º desse artigo, a cobertura deverá ser autorizada pelo operador de plano de saúde desde que. Então, esse desde que não significa que o rol é exemplificativo. Ele significa um rol taxativo mitigado, da mesma forma como o STJ. Se você pegar a decisão do STJ, parte do mesmo princípio. O rol é taxativo, porém, né? Então, aqui tem determinadas situações. Primeiro, existe a comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. Então, vamos ter uma situação que não está prevista no rol, mas existe dentro do que a gente chama de medicina baseada em evidência, né? Existe dentro aí de uma comprovação de eficácia, né? A respeito disso que está se pleiteando fora do rol, né? Existe essa possibilidade de você ter algumas coberturas que não são aquelas coberturas do rol, desde que preenchidos esses requisitos. Ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema de Saúde, CONITEC, ou exista a recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias de saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para os seus nacionais. Então, o que a lei traz, né? A lei estabelece, então, que o rol é taxativo, porém, existem excepcionalidades. Existem situações que aí faz com que, e eu falava isso, logo que foi aprovado na Câmara, eu dei uma entrevista para o Globo, dizendo que eu entendia que, a partir de agora, o debate teria que ser mais qualificado, tanto de quem ingressa com a ação, como de quem contesta a ação, como de quem vai decidir a ação. Porque hoje também a gente tinha situações, ainda temos hoje, por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos uma súmula 102 do Tribunal de Justiça, que diz que basta ter o pedido médico para que a operadora seja obrigada a cobrir alguma coisa. Não é isso que diz a lei e não é isso que o STJ, de forma reiterada, colocou. Então, há necessidade de a gente ter um certo equilíbrio nessa questão. Há necessidade de a gente entender que nós estamos diante de uma saúde suplementar. Quem tem o dever de dar saúde no sentido amplo, igualitário, gratuito, atendendo tudo, na verdade, que tem a necessidade, e também que não é tudo, né? Porque lugar nenhum tem tudo para todos, quer dizer, isso não existe, nem na Inglaterra tem, nem em outros lugares tem, mas é o Estado. A saúde suplementar, o artigo 197 da Constituição Federal, deixa claro que se trata, saúde é uma atividade de relevância pública, podendo o poder público regulamentar, controlar e fiscalizar nos limites da lei, ou seja, é a lei que estabelece. Então, quem é que vai dizer se tem que cobrir ou não tem que cobrir? É a lei. No caso, a lei dizia que o rol era taxativo. E aí a gente tinha o judiciário, né, inclusive estabelecendo coberturas que não do rol. Veio a decisão do STJ e tentou dar um equilíbrio nisso. Olha, ele é taxativo, mas nessas situações é possível. Agora vem a lei
ou vamos ver se vem a lei, né? Porque ainda estamos dependendo da sanção presidencial, mas vamos dizer, vem a lei que estabelece o seguinte: olha, é taxativo, porém, tem algumas excepcionalidades. E você, então, tem Agora, que buscar essas essas excepcionalidades. exceções, essas exceções, significa que o consumidor de planos de saúde ele vai ter que continuar procurando a justiça para conseguir fazer com que esse rol, entre aspas, mitigado, possa valer para ele? Sim, não. Eu entendo que a princípio não, né? Desde que ele apresente perante a operadora dele um pedido lastreado nessas premissas, né? Estou entendendo que a operadora deve, então, cobrir, né? A questão toda é que não são coisas tão simples assim, né? Então, por exemplo, quando eu falo comprovação de eficácia, né? A norma a decisão do STJ, eu acho que ela era mais, vamos dizer assim, mais didática, né? Eu acho que, porque talvez, quer dizer, às vezes no afã de proteger, a gente desprotege, né? Essa redação da lei, eu acredito que num primeiro momento vai ensejar talvez um aumento da judicialização e não uma diminuição da judicialização. Porque até a gente ter uma jurisprudência entendendo realmente o que é eficácia, o que é medicina baseada em evidência, o que é plano terapêutico. Veja, é o que diz a norma aqui. Eu Sim. tenho que apresentar tudo isso, né? E aí, nós vamos ter, e eu espero, sinceramente, que a Agência Nacional Complementar, vamos dizer assim, ela regule essas questões, porque ela também vai ter que decidir. Porque você imagina um consumidor que ingresse com um pedido numa operadora e não é aceito, e ele vai na ANS e faz uma reclamação, como é que a ANS vai decidir? Com base no que ela vai decidir? Porque ela vai ter que decidir se vai multar ou não vai multar. Ela não tem o poder, como o juiz tem, de determinar que você dê a cobertura. Mas se uma operadora não cumpre a lei, ela pode multar essa operadora, ela pode, inclusive, tirar a operadora do mercado. É o poder Sim. dela. Uhum. Agora, como é que ela vai fazer isso se nós ainda não temos uma definição muito clara? O que é eficácia? Né? O que é medicina baseada em evidência? O que é plano terapêutico para a gente cumprir esse primeiro requisito? E aí nós vamos ter que nos valer de algumas coisas que já existem. Isso daí, isso tudo já existe. Por exemplo, nós temos no Ministério da Saúde, nós temos uma publicação de 2014 que chama-se Diretrizes Metodológicas, Manual de Graduação da Qualidade da Evidência e Força da Recomendação para Tomada de Decisão em Saúde. Ou seja, existem evidências e evidências, existem graus de evidência. Então, tem coisas que têm um grau alto de evidência, tem coisas que têm grau baixo de evidência. E veja, eu tenho que tomar cuidado, porque se eu te dou também uma cobertura que pode ser mais maléfica do que benéfica, porque cada médico pode entender de uma determinada forma. Então, até a gente chegar a uma definição do que é evidência científica, do que é eficácia, né? E volto a dizer, eu tenho aqui o manual do Ministério da Saúde de 2014 que já trata sobre isso, né, a nível de SUS. Então, nós vamos ter que aprender a trabalhar com essas questões. Então, eu acho que, num primeiro momento, se a lei passar, nós vamos ter algumas discussões sérias. A questão da Conitec não me preocupa tanto, porque hoje, e esse é um aspecto também que eu acho que não foi muito levado em consideração. A grande discussão que tinha no judiciário sobre o rol e as grandes críticas que tinha sobre o rol da ANS era que esse rol demorava para ser atualizado. Né? A 3 anos ANS era, né? eram 2 anos. E, na Dois verdade, até anos, 2 anos. mais de 2 anos, porque entrava o pedido, tinha que fazer estudo, tal. Às vezes podia demorar mais de 2 anos. Ora, nós tivemos uma lei que foi aprovada agora, no dia 3 de março, foi publicada no dia 3 de março passado, que alterou a lei dos planos de saúde, fazendo com que esse rol agora seja atualizado mais rapidamente. A Não cada só 6 meses. atualizado, estabeleceu de forma mais transparente para a sociedade qual é o processo de atualização de rol, quais são os critérios, qual é a comissão que tem que tratar sobre isso. Isso estava em norma da INS, agora está na lei.
Só que essas questões todas acabaram sendo atropeladas, né? Essa lei já está em vigor desde 3 de janeiro de 2000, agora em 22, e ela estabelece prazos. Então, por exemplo, a ANS hoje tem um prazo. Se for questões de medicamentos antineoplásicos, por exemplo, ela tem um prazo de 120 dias, podendo ser prorrogado por 60 dias, para aprovar ou não aprovar o pedido de inclusão de tecnologia. Outros procedimentos, 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias, para ela aprovar ou não aprovar. E se ela não apreciar dentro do prazo, ocorre uma aprovação por decurso de prazo. Se ela lá para frente vem falar, não deve ser incorporado, ainda assim aqueles que tiveram vão continuar com aquelas coberturas. Né? Então, a lei tornou esse processo de rol mais célere, mais claro, mais transparente, uma participação de sociedade. Em lugar nenhum do mundo, as tecnologias são incorporadas automaticamente, nem na área pública, nem na área privada. A área pública é pela Conitec. Então, não é que qualquer coisa que sai por aí, o SUS já vai cobrir. Não, tem que passar pela Conitec. E o que essa lei agora de março fez também? Essa lei estabeleceu que aquilo que for aprovado na Conitec automaticamente entra no rol da ANS. Então, a partir de 3 de março, o que foi aprovado na Conitec entra automaticamente. Entra no rol. Então, na verdade, esse segundo aspecto que está aqui na lei já estava resolvido nessa lei que foi publicada agora, dia 3 de março. Doutor José Luiz, ótimo. Eu queria só... ótimo, estou adorando o que você está colocando, são pontos de vista que a gente ainda não tinha discutido, principalmente aqui no Consumo em Pauta, e eu quero continuar conversando com o senhor sobre isso, mas a gente vai dar uma paradinha agora e a gente volta já com o programa Consumo em Pauta, e fica aí, para a gente vai continuar conversando com esse advogado que está passando bastante informação para a gente sobre esse rol taxativo, sobre planos de saúde e como a gente, consumidor, deve olhar isso para a nossa vida prática no dia a dia. Já voltamos. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. A Mega Brasil entra em conexão internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luísa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, e Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na sua Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Olá, estamos de volta aqui com o programa Consumo em Pauta, conversando hoje com o Dr. José Luiz Toro da Silva. Ele é advogado, especializado em saúde, doutor, mestre em Direito, né? E é presidente do Instituto Brasileiro do Direito de Saúde. E nosso papo de hoje é sobre rol taxativo, que está sendo aí, trazendo várias discussões para nós que somos consumidores de planos de saúde, tem ou não tem, olha, não olha. Então, ele já deu todo um panorama para a gente no bloco passado. Doutor José Luiz, eu queria te perguntar... a gente chegou a ver alguns comentários, na verdade, a gente chegou a ver alguns comentários dizendo que se essa nova lei, que foi aprovada pelo Senado, for sancionada, pode trazer mais malefícios para o consumidor de plano de saúde do que benefício. Corre-se o risco principalmente os planos pequenos quebrarem, né? E os demais até encarecer o preço. O senhor vê que isso pode também mesmo acontecer?
Vamos lá. Esse é um aspecto realmente muito importante. Os planos de saúde, eles têm uma lógica chamada mutualista. Ou seja, os planos de saúde, eles se assemelham a um seguro. É muito comum, as pessoas sabem que eu sou desse ramo, às vezes em festas, em velórios e tudo mais. Olha, Toro, e pode me chamar de Toro, é assim que as pessoas me chamam. Toro, eu tô com um problema lá num plano de saúde, mas eu nunca usei o plano de saúde. Olha, eu pago esse plano há 30 anos, normalmente é assim, e eu nunca usei o plano de saúde. Eu falo, que bom que você não precisou, mas tem um monte de gente usando o seu dinheiro. Mas como usando o meu dinheiro? Porque é um mutualismo, é uma socialização do risco. Tem gente que vai usar mais, tem gente que vai usar menos, né? O plano de saúde não é que nem uma poupança, que você guarda o dinheiro lá para uma hora você usar. Não, não é assim, porque você pode pagar 10 e precisar de 100, e você pode pagar 100 e precisar de 10. É a socialização do risco, é uma lógica securitária do plano de saúde. O que acontece? Se vou ter agora um rol que alguns entendem, eu não entendo, que é exemplificativo, significa que não vai ter mais um limite. Porque quando você registra um produto na Agência Nacional de Saúde Suplementar, você tem que apresentar um cálculo atuarial. A ciência atuarial é um misto de matemática, economia e estatística. Ou seja, ela calcula mais ou menos, dentro de uma determinada faixa etária, dentro de um determinado perfil de um plano de saúde, quanto cada pessoa tem que pagar. Apesar de não ser algo assim tão preciso, né? Mas existe uma ciência, estatística, né? Matemática, economia, que ela tenta chegar a um valor de qual que é o valor que tem que ser o seu plano de saúde. Ora, se eu não sei o que você vai precisar, ou melhor, se você pode precisar tudo, porque agora eu não tenho mais o limite do rol, ou seja, você vai precisar, além daquilo do rol, o do rol, eu conseguia, vamos dizer assim, ter uma ideia de quanto que você poderia gastar. Na medida que eu não tenho o rol, que esse rol é simplificativo e vale tudo, não é o que eu entendo, como eu mencionei no bloco passado, mas esse tem sido o entendimento dominante aí, vamos dizer assim, na sociedade, né? Que a lei estabeleceu um rol exemplificativo, eu não tenho mais como calcular com muita precisão quanto que você vai gastar. E como aqui é um mutualismo, que cada um paga um pouco, né, para que aquele que tiver o problema, esse fundo, poder então pagar o que ele precisa, qual que é a tendência, na verdade? É do aumento de preço. Né? É a tendência do aumento de preço. E se nós pensarmos os planos de saúde, a grande maioria são planos com menos de 20 mil vidas. E quando a gente pensa em plano de saúde, a gente sempre pensa em grandes empresas, em grandes lucros e coisas do tipo. Não, nós temos planos de saúde que não têm finalidade lucrativa. As autogestões, por exemplo, são empregados e trabalhadores e servidores públicos que se organizam e mantêm plano de saúde. Né? Então, você tem várias empresas que têm plano de saúde, várias caixas beneficentes, várias associações de categorias profissionais que têm plano de saúde e estão sujeitos à mesma regra. E são operadoras com menos de 20 mil vidas. Então, essas operadoras vão ter uma dificuldade maior. Por quê? Você tem aí no mercado hoje, você tem, por exemplo, medicamentos de 10 milhões e 20 milhões, tratamentos que podem chegar. Então, se eu não tenho mais limite, né, isso pode realmente trazer um problema muito sério. A tendência é quando você não consegue calcular, né, o seu preço, a tendência é sempre você colocar um preço maior, né, para que você amanhã não tenha surpresas. Porque se a operadora de plano de saúde, poucas pessoas sabem, a operadora de plano de saúde, ela está sujeita a um controle econômico-financeiro da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela tem que ter patrimônio mínimo ajustado, ela tem que ter margem de solvência, ela tem que ter provisões técnicas, ela tem que ter ativos garantidores, ela ressarce o SUS. Quando o beneficiário do plano é atendido no SUS, a conta vai. Agora, vai para quem? Vai para a operadora? Não, vai para essa massa de consumidores, para essa massa de mutualismo para pagar. Né? Veja, qualquer um que tem um pouquinho de cabelo branco
sabem que não existe almoço grátis. Alguém vai pagar a conta. Ou é o consumidor, ou é o contribuinte. É assim que acontece normalmente. Alguém vai pagar a conta. No caso do plano de saúde, é o mutualismo. E como eu te disse, eu tenho planos, inclusive, que não têm finalidade lucrativa. Eu tenho planos de filantrópicas, eu tenho planos... porque o Brasil é um continente, né? Quer dizer, então você tem várias realidades. Tem lá 5, 6 empresas que dominam, né, uma parcela considerável, mas a grande maioria de operadores, a grande maioria mesmo, são operadores com até 20 mil vidas. Então, o que vai acontecer com essas operadoras? Não sei. Né? Já sofriam com o problema da judicialização. Veja, e existe... Quando as pessoas criticam a judicialização, eu falo, gente, tem 2 tipos de judicialização. Tem aquela judicialização daquelas operadoras que não estão cumprindo e que tem que ser judicializada, mas tem também uma judicialização quando você pede alguma coisa que não está previsto na lei, que não está previsto no rol, e agora com esse rol mitigado, essa judicialização ela vem contra essa lógica do mutualismo, essa lógica da massa que vai ter que suportar aquele plano. E quando uma pessoa entra num plano, ela não está pensando só no plano para hoje, amanhã, depois, mas a pessoa que está no plano, ela quer que aquele plano esteja rígido, esteja sólido, que aquele plano seja sustentável para daqui a 5, a 10, a 20, 30. Pode ser que hoje eu não estou precisando do plano de saúde, mas daqui a 15 anos, daqui a 10 anos, eu vou precisar muito do plano de saúde. Esse plano de saúde tem que estar sólido, tem que estar sustentável, tem que estar rígido. Então, é o que nós chamamos, tem o professor Ronaldo Porto, que é do Ministério Público de São Paulo, que é da GV, ele chama isso de contratos relacionais de consumo. São contratos que se prolongam ao longo do tempo. Contrato seguro, contrato de planos de saúde, contrato de previdência social, de previdência privada. Então, esses contratos não é que nem eu vou na padaria, compro pãozinho e pego o pãozinho, não. Esse contrato ele tem que continuar ao longo do tempo. Hoje que eu estou no plano de saúde, eu não estou precisando do plano, mas daqui a 10 anos eu vou estar, daqui a 15 anos eu vou estar. E esse plano tem que estar sólido. Então, há uma preocupação realmente grande com a sustentabilidade. Ou seja, na medida que você não tem regras claras, né, você pode ter problemas sérios. Você veja, por exemplo, que o mercado não trabalha com plano individual, só trabalha com plano coletivo, praticamente. Ou seja, às vezes a lei, no afã de proteger, ela desprotege. O próprio Código de Defesa do Consumidor, ele fala de harmonização de interesses. Se nós não conseguirmos harmonizar interesses, alguém vai cair fora. Alguém vai sair disso daí. Então, às vezes, no afã de proteger, nós nos protegemos. E, infelizmente, e aqui eu prometo que eu certo, infelizmente, nós não tivemos um debate sobre essa questão no Congresso Nacional, até em face do momento eleitoral que nós estamos vivendo. Ou seja, a coisa passou de uma forma muito rápida na Câmara. No Senado tivemos uma única sessão, mas o relator já tinha tomado a sua posição, até tendo em vista as pressões sociais, a gente sabe que são grandes, né? Ainda mais no momento que nós vivemos, mas não houve no Congresso Nacional uma discussão mais, vamos dizer, mais qualificada sobre tudo isso, e principalmente depois do próprio Congresso já ter resolvido a questão do rol, que era a grande questão dos 2 anos, da falta de transparência, de não ter critério. Isso tudo foi resolvido pelo próprio Congresso. Né? Durante a pandemia, isso tudo foi resolvido. A ponto da Agência Nacional de Saúde Suplementar ter, e é só entrar no site da agência, você vai encontrar lá a manifestação contrária a esse projeto. Né? A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela tem se posicionado de uma forma contra, na verdade, da forma como foi tratada, da forma como foi aprovada no Congresso Nacional. Então, são questões para a gente refletir. Né? E veja, é um órgão técnico, é um órgão especializado, é um órgão que leva em consideração o que acontece no mundo todo, não só aqui. Não é de proteger o consumidor, nem de proteger a operadora. É um órgão de regulação do mercado, né? E que tem essa preocupação com a sustentabilidade desse mesmo mercado. Então, eu espero, sinceramente, que se pudesse ter um veto total ou parcial, talvez fosse melhor. Não acredito, sinceramente não acredito. Mas nós vamos ter realmente que depois vamos ter que
que administrar essas questões, né? Porque o plano de saúde hoje é o terceiro sonho de consumo do brasileiro, né? Sim. Então, se nós não conseguirmos viabilizar essas operadoras de plano de saúde, tem uma que tem um lucro assim, veja, mas não é a regra. A regra são operadoras pequenas, de até 20 mil vidas. Essa que é a regra, né? Mas se nós não conseguirmos, nós vamos ter sérios problemas e só vai agravar o SUS, né? Porque, veja, na medida que nós criamos um mercado mais seguro para o consumidor e para o fornecedor dos planos privados de assistência à saúde, nós desoneramos o SUS. Na medida que nós temos problemas de uma quantidade menor de pessoas poder comprar um plano de saúde, poder manter o seu plano de saúde, o que vai acontecer? Vai agravar o SUS. E aí vai agravar para o lado do consumidor, seja ele do setor público ou do setor privado. De qualquer forma, ele vai ter problemas. Todos nós. Então, seja de finalidade lucrativa ou não seja de finalidade lucrativa. Tá. Então, ele tem que realmente estudar bem, pensar bem, para ver se vale a pena para ele ter realmente esse rol mitigado, taxativo ou exemplificativo, né? Ele tem que entender muito bem isso para ele saber o que vai ser melhor para a vida dele enquanto consumidor de planos de saúde. A decisão já foi tomada, os nossos representantes já tomaram a decisão, até com as pressões sociais que nós sabemos, que são legítimas, tá certo? São pressões, mas, infelizmente, nós não tivemos nesse período, até devido a esse momento que a gente vive da sociedade brasileira, que a gente sabe, esse momento polarizado e tudo mais, né? O debate não foi, infelizmente, profícuo, né? O debate não foi rico de até achar alternativas, ou pelo menos achar um texto, né? Como eu li para você, veja, isso vai ensejar N discussões. E eu falava lá para o Globo, falava, olha, na verdade, esse debate tem que ser um debate mais qualificado, tanto para quem entra com a ação, como para quem contesta a ação, como para quem julga, né? Porque vai julgar com base no quê? A lei diz isso. Então, eu preciso de um debate mais qualificado. Eu espero, sinceramente, que a Agência Nacional de Saúde Suplementar possa, vamos dizer assim, regular essas questões, porque ela mesma vai ter dificuldades. Na hora que um consumidor apresentar uma NIP dizendo, olha, ela não cobriu tal coisa, bom, você vai ter que demonstrar o que é eficácia, o que é medicina baseada em evidência, o que é o plano terapêutico, com base no que nós estamos nos apegando, entendeu? Quer dizer, a gente não tem isso, nós vamos ter que construir tudo isso, quer dizer, vai demorar um pouco de tempo, né? Agora, existem já algumas coisas no próprio SUS. O próprio SUS tem algumas ferramentas que eu acho que talvez possam nos ajudar. Usar. Porque quando a gente fala de eficácia, como eu te disse, tem eficácia baixa e eficácia alta. Olha só para você ter uma ideia, o absurdo. A lei permite que eu me utilize, né, aqui diz o seguinte, ou então uma recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologia em saúde que tenha renome internacional, desde que seja aprovado por seus nacionais. Ora, um medicamento, uma tecnologia para entrar no Brasil, para ser vendido, qualquer medicamento aqui para ser usado, tem que passar pela Anvisa. Eu posso agora não precisar da Anvisa mais. E a Anvisa é para quê? Para testar, inclusive, a segurança. Quando eu preciso um medicamento passar pela Anvisa, um medicamento importado, veja, esse medicamento já foi aprovado lá fora, mas ainda assim tem que submeter a Anvisa, porque a Anvisa analisa, entre outras coisas, a questão da segurança. Ora, eu pego uma publicação de um órgão aí qualquer que foi aplicado, que eu não sei exatamente como está sendo aplicado no país, e eu falo, olha, como lá na China tem, aqui também tem que ter. Mas aqui não passou por nenhum órgão de avaliação dessa tecnologia. Assustador. Será que eu estou protegendo o consumidor? São coisas para a gente realmente levar para a discussão. E, doutor Toro, infelizmente o nosso tempo está acabando. Foi muito bom esse papo, foi muito, para mim, principalmente, foi bem ilustrativo, foi bem informativo. Espero que a gente consiga passar isso também para os ouvintes, para os leitores do Consumo em Pauta, de tudo que o senhor disse. Eu te agradeço muito por essa participação, por estar aqui com a gente hoje. À disposição, eu também sou consumidor, como todos,
Também estou preocupado com essa sustentabilidade, né? Mas nós precisamos pensar de uma forma razoável, né? Dentro de princípios de razoabilidade, de proporcionalidade, sabendo que, como dizem os americanos, don't have free lunch. Alguém vai ter que pagar a conta. E normalmente é o consumidor. Ótimo. Muito obrigada. Te agradeço muito mesmo essa participação. E a gente termina aqui mais um programa Consumo em Pauta. Voltamos na próxima semana com um novo assunto que pode te interessar enquanto consumidor. Até lá. Um grande abraço. Grande abraço. Muito obrigada. Obrigado, Ângela.